portanto, não está aqui está como Presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência. Ok. É porque vai ser bom percebemos Que há duas. Muito bem. Bom, então, retomando os trabalhos, passamos agora à audição da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Temos connosco Luís Canaria, Nelson Patarata e Carlos Lopes, a quem damos as boas-vindas e agradecemos a total disponibilidade que manifestaram desde o início para estar aqui e a quem desejo uma boa audição, embora já tenham feito a adaptação, uma vez que estão aqui desde as 9 da manhã. E passando já para o grupo parlamentar requerente, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, que tem 4 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Dirigentes da Associação Nacional de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, muito obrigado por terem vindo hoje a esta comissão para tentarem trazer luz sobre esta negritude e esta névoa que está hoje em dia abatida sobre o INEM. O INEM, que devia ser o Instituto Nacional de Emergência Médica, parece que hoje é o Instituto Nacional da Entrega da Morte. Tantas são as mortes que têm vindo a ocorrer por falta deste socorro. E isto não é de agora. Em 18 de maio de 2023, há mais de um ano atrás, o Chega entregou aqui nesta comissão um requerimento para ouvir também o Presidente do Conselho de Administração do INEM, a Entidade Reguladora da Saúde e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, exatamente por causa das várias mortes que vinham ocorrendo, mortes graves, nomeadamente uma grávida de 32 semanas que tinha morrido ao chegar ao Hospital de Beja depois de estar várias horas à espera do INEM. Também um homem com 60 anos com ferimentos crânioencefálicos teve que aguardar 45 minutos por receber também nessa altura. Em Setúbal, um homem de 64 anos morreu ao fim de passar 2 horas à espera de uma ambulância. Também em fevereiro do ano passado, uma jovem de 28 anos tinha morrido nos braços do pai depois de esperar cerca de 1h30 por uma ambulância em Setúbal. Em abril também do ano passado foi publicamente denunciado uma nova vítima mortal também na margem sul da Grande Lisboa. Ao mesmo tempo ficávamos a saber que em Faro o homem tinha morrido no INEM porque não tinha conseguido encontrar uma ambulância disponível para o local. Em Algarve, no Olhão também, em Olhão, uma mulher de 60 anos também com suspeita de AVC esperou 2 horas e 32 minutos por socorro. Em Cachopo, em Tavira, um homem de 74 anos, portanto, Vila Real, Santarém, Foscoa, Porto Alegre, Guarda, Braga, Montemor e até mesmo em Lisboa, onde uma idosa esteve várias horas num passeio depois de uma queda e acabou também por falecer. Todos estes casos foram em 2023 e já na altura o INEM parecia querer dizer Instituto Nacional da Entrega da Morte. Nessa altura o Chega era bastante vocal sobre este assunto e chamava a atenção, mas a maioria absoluta do Partido Socialista chumbou a vinda destas entidades. Nós continuamos a chamar a atenção para isto. Entretanto, sabemos que o Governo caiu com um enorme escândalo de corrupção. Aliás, o governo de maioria socialista, que era composto, na sua grande maioria, pelos estagiários de José Sócrates, que estavam então no poder, parte desse governo tinha sido também apoiado pela Geringonça e, portanto, era neste contexto político que aconteciam estas faltas de socorro no INEM. O seu presidente, Luís Meira, na altura, estava envolto em inúmeros escândalos até pessoais, em aceitação de presentes da maçonaria, como é o caso de uma mota do INEM que foi oferecida pela maçonaria ao INEM. Mas o que é facto é que o governo caiu, mudou a força política à frente dos destinos da nação e agora, com esta força política, com o PSD, o que é que aconteceu? Em menos de uma semana o INEM teve 3 presidentes e as mortes continuam a suceder-se. Portanto, o que temos aqui é, de facto, um caso de verdadeira emergência nacional, uma falta de socorro das nossas populações que têm trazido tudo menos a paz social
a associação anterior, a Comissão de Trabalhadores que esteve aqui anteriormente, disse a esta Comissão que era preciso paz social, mas eu perguntava como é que é possível existir paz social quando semana após semana vemos mortes a ocorrerem sobre o INEM. Mortes essas que, aliás, estão já na origem da pré-demissão da Sra. Ministra da Saúde, que praticamente assumiu as suas responsabilidades apenas dilatando o tempo essa demissão para quando houver a conclusão dos inquéritos. E, portanto, nesta primeira intervenção e apresentação da razão pela qual vos chamamos cá, queríamos saber da vossa parte qual é o diagnóstico que fazem do Instituto Nacional de Emergência Médica no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra a Luís Canaria e se tem 4 minutos. Bom dia a todos. Sr. Presidente, muito obrigado pelo convite que fez esta associação, mais uma vez. E agradecer a indicação que o Partido Chega também nos colocou nesta lista de entidades a ser escutada. Pensamos estar no fórum certo e no sítio próprio para abordar estas questões que vieram à luz do dia de uma forma muito mais mediática. E realmente temos que aproveitar, porque esta associação é efetivamente a associação mais antiga que representa os técnicos de emergência pré-hospitalar, existe desde 2005 e há muitos anos, portanto vamos fazer 20 anos no próximo 15 de abril de 2025 e era o melhor presente de aniversário que algumas das nossas reivindicações muito antigas fossem acolhidas. Respondendo de uma forma assim mais pragmática em relação ao diagnóstico, e penso que teremos aqui hipótese de discutir alguns pontos muito mediáticos. Para nós já reunimos com vários responsáveis das tutelas. Esta associação já reuniu com secretários de Estado, com ministros da Saúde, com o anterior Conselho Diretivo do INEM, com os grupos parlamentares por diversas vezes. Portanto, para a nossa associação, não é importante quem está à frente das pastas ou da responsabilidade, mas sim em relação àquilo que seja decidido e feito. Percebemos que o diagnóstico, como o Sr. Deputado referiu, não é muito saudável, mas não o é há muito tempo. De referir que, agora que os tempos estão mais calmos, e pelo menos os tempos de chamadas, e foi graças aos técnicos que voltaram a atender as chamadas e a fazer horas extraordinárias e tudo mais, temos que ver aqui a questão do socorro e da emergência e não falarmos única e exclusivamente só do INEM, dos colaboradores do INEM e da formação que eles têm, dos índices, das carreiras e tudo mais. Então é importante, e nós defendemos e acompanhamos, que temos nos nossos corpos sociais e aqui presentes, portanto os meus 2 colegas ainda são TEPs do INEM em exercício de funções, e eu já integro aquele grupo que teve alguns anos no INEM e acabou por sair. Portanto, temos alguém que está ligado à Cruz Vermelha, aos bombeiros, ao INEM, portanto, às 3 estruturas que acabam por ter aqui a representação daquilo que é o socorro em Portugal, daquilo de quem realmente faz o socorro. E em relação àquilo que vimos aqui apresentar e dizer-vos é o seguinte: nós precisamos de algumas medidas que têm que partir da política. Nós precisamos que desta comissão parlamentar saiam decisões para que se resolva definitivamente o problema. Porque, sinceramente, e começo por dizer isto, se ao nível político não houver capacidade, por exemplo, uma das nossas reivindicações é a criação da profissão que dará chão a todo o sistema de socorro em Portugal. Nós defendemos a criação de uma profissão de técnico de emergência médica. Há uma petição feita por nós desde 2021. Na altura, ainda em conjunto com a anterior direção e com o anterior sindicato STAI, hoje STEP, existiu uma proposta conjunta para que o TEP fosse uma profissão transversal aos bombeiros e à Cruz Vermelha, e estamos a falar nos anos de 2007-2008. Optou-se na altura pela carreira TEP só na função pública, só para o INEM,
E isto provocou aqui alguns constrangimentos naquilo que foi a evolução. Sabemos, amplamente discutido publicamente, de que o INEM tem estruturas nevrálgicas que ficaram visíveis agora, quando elas param, portanto o CODU, mas importa aqui discutir mais a questão do mapa do socorro para que se consiga efetivamente resolver as situações. Obrigado. Muito obrigada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e tem a palavra a senhora deputada Isabel Fernandes. 4 minutos, senhora deputada. Obrigada. Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento o senhor Presidente Luís Canaria e, na sua pessoa, cumprimento todos os membros da direção, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este Governo tem o compromisso de criar um plano para refundar o INEM e está a trabalhar nisso. Sabe-se que a nomeação da Comissão Técnica Independente para estudar e apresentar as propostas e as mudanças a fazer ocorrerá após a nomeação do novo Presidente. Sou enfermeira, trabalhei durante décadas em cuidados de emergência e urgência e o que aconteceu ao INEM nos últimos anos lembra-me um processo que origina uma úlcera de pressão. É uma lesão causada por uma pressão profunda, apenas visível superficialmente, mas que a gravidade é muito mais profunda do que aquilo que se vê pelo aspecto da pele. E o que é que o Governo Socialista fez? Tapou a ferida, fez um penso sobre a ferida e deixou arrastar. É o tratamento correto? Não é. Os problemas do INEM resultam fundamentalmente da desconformidade entre as funções que lhe são atribuídas e os meios alocados, um grave problema arrastado com agravamento nos últimos anos. Tivemos a oportunidade de vos ouvir aqui, há 4 meses, nesta comissão, no grupo de audiências, quando defendiam o vosso direito à profissão, e recordo as palavras do Dr. Luís Canaria na altura, que era uma situação inédita, uma vez que ainda não tinham sido recebidos no vosso atual mandato. Algo mudou nesta legislatura. O PS, que agora considera urgente ouvir-vos, durante anos, enquanto a Associação denunciava os problemas do INEM e defendia o que está a ser refletido, agora não viu urgência nenhuma. Temos um Partido Socialista diferente, agora, na oposição, daquilo que foi no Governo, mas ainda bem. O diagnóstico atual também foi feito nos últimos anos pela vossa associação. Faltam meios humanos, cerca de 700 técnicos no CODU e na rua, e este Governo abriu já um concurso para cerca de 200 novos técnicos e está a preparar um novo concurso para o próximo ano. Está também em cima da mesa a revisão das grelhas salariais. Faltam médicos e enfermeiros. Foi de hoje? Não. Há quanto tempo nós ouvimos notícias de MES paradas por falta de médicos? Não foi agora só. Faltam meios técnicos? Sim, está em marcha agora, por este Governo, finalmente, a renovação da frota de ambulâncias com viaturas modernas e adequadas às exigências do serviço. Este Governo tem em curso e está a preparar um novo concurso de helicópteros que, nos últimos anos, foi prestando cada vez menos serviços. A falta de financiamento, que tem sido agora clarificada, em que os excedentes do INEM durante o Governo Socialista poderiam ter sido utilizados para a sua própria sustentabilidade e que, no entanto, foram desviados para outros fins, na área da saúde também, o Governo da AD já se comprometeu em acabar com este procedimento e proteger as receitas do INEM, garantindo que os fundos sejam utilizados exclusivamente para fins de emergência médica. Formação diferenciada dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que os senhores defendem, que peritos também defendem e que neste momento está a ser considerada e avaliada em cima na mesa deste Ministério e os senhores sabem isso. Como e onde deve ser prestada esta formação? Como fazer esta formação de forma transitória e consolidar de forma estrutural para o futuro? São questões que têm que ser avaliadas e precisam de algum tempo. Estrutura do Conselho Diretivo do INEM, falta de autonomia para a contratação de pessoal e equipamentos, são também questões que necessitam de avaliação e estão nesta complexa equação. Questionamos então, depois do diagnóstico feito, que finalmente parece claro, se no vosso entender estão neste momento reunidas as condições necessárias para que a atual equipa governativa do Ministério da Saúde e do Conselho Diretivo do INEM possam implementar as mudanças que são imprescindíveis e que são reivindicadas há muitos anos para que
a emergência médica em Portugal tenha um novo rumo, a curto, médio e longo prazo, cumprindo-se aquilo que os senhores também defendem, que é o funcionamento eficaz e o desenvolvimento sustentável de todo o sistema integrado de emergência médica. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PS. Sra. Deputada Sofia Andrade. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Renovo os cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados e, em nome do Partido Socialista, quero saudar o Dr. Luís Canaria, Nelson de Patarata e Carlos Lopes, agradecer a presença nesta audição, os contributos que já nos foram deixando e que certamente continuarão a prestar ao longo desta audição. E desde logo, para que não restem quaisquer dúvidas, eu quero dizer que nós, Partido Socialista, nós sabemos e reconhecemos, temos dito isso sempre, as dificuldades com as quais o INEM se depara. Nunca os senhores deputados ouviram coisa diferente. Não sei se, enfim, na audição anterior já tive a oportunidade de dar um conjunto de dados, um conjunto de factos daquilo que foi feito ao longo dos anos. Se porventura for necessário repetir, se houver aqui amnésia por parte dos seus deputados, eu não me importo, eu volto, ou anemia também, eu não me importo de repetir. Contudo, a crise que o INEM enfrenta hoje é claramente uma crise sem precedentes e, em boa verdade, muito se deve à má gestão que tem sido feita por este Ministério da Saúde, porque esta não é a primeira vez que o INEM está em greve, não é a primeira vez na história do INEM que existe uma greve, mas seguramente ficará na história pelos piores motivos. E a marca da inoperância, da irresponsabilidade e incompetência deste Ministério da Saúde ficam seguramente colados a este malogrado episódio. E, desde logo, uma prova desta incompetência assenta no seguinte facto. Em 7 meses do governo da AD, o INEM já conta o 3º presidente. E recordo que o primeiro presidente se demitiu e fez-lo perante a inoperância deste governo em resolver a situação do contrato dos helicópteros, o socorro por transporte aéreo. Já para não falar na constante tentativa que este anterior presidente tinha em contactar o Ministério da Saúde e nunca tinha resposta. O segundo nome indicado acho que nem durou uma semana e, mais uma vez aqui, o Governo teimou em manter a sua inoperância para solucionar também a questão do transporte por socorro aéreo. E chegados aqui temos um presidente indicado que comunga daquela que tem sido a prática do Governo, a inoperância, porque perante um aviso de greve não cumpriu sequer os mínimos que são esperados. Um dirigente, numa primeira fase, ignorou a informação que ia haver uma greve e depois nem sequer atuou em conformidade e não decretou os serviços mínimos para garantir a prestação de socorro. E, obviamente, quando esta gestão é tão inconstante e tão instável, não é possível esperar a estabilidade de um Instituto. Chegados aqui, a Sra. Ministra diz agora que o INEM é uma prioridade para o Governo. E saliento o agora, porque até então não era. Quando a Sra. Ministra apresentou o plano de emergência para a saúde, nós não vemos o INEM lá descrito nenhuma vez. E já agora, se analisarmos o Orçamento de Estado para 2025, não há sequer nenhuma medida que vise melhorar as condições do INEM. A menos que, entretanto, precisamos de receber outra retificação, mais uma errata do Ministério da Saúde, a corrigir as contas que têm alguma dificuldade em fazer. Mas diz a Sra. Ministra que quer refundar o INEM. Ora, nós não sabemos o que isto é, nós não sabemos o que é refundar o INEM segundo os padrões da Sra. Ministra. E não sabemos o que é que a Sra. Ministra quer fazer. Nós já questionamos por diversas vezes, olha, e tal como o anúncio de greve que foi remetido ao Ministério, também nós ficamos sem resposta. Portanto, desde logo a questão que quero colocar é se Vossas Excelências já reuniram com a Sra. Ministra, com esta equipa governativa, se porventura vos foi pedido algum contributo, alguma sugestão de medidas a implementar que melhorem a prestação do socorro ou, enfim, qualquer contributo para este qualquer ato de refundar o INEM, seja isto o que for. Isto dito, é inegável que há uma dimensão que é absolutamente fundamental e falo então dos recursos humanos. Não obstante termos criado a carreira em 2016, o aumento salarial em 22, é importante que este caminho seja continuado. E a este respeito, o Ministério da Saúde emitiu um despacho que visa aumentar a prestação de horas extraordinárias, passou de 60% para 80%. Quer dizer, para nós resulta claro desta ação a não vontade do Ministério da Saúde em negociar de uma forma mais estruturada a melhoria das condições dos trabalhadores, porque se tem este... Portanto, em face disto, eu pergunto que entendimento é que têm sobre essa questão, porque se não fosse esta greve e o que dela decorreu, seguramente não havia nenhuma ação da parte da Sra. Ministra, para além daquela que tinha feito no passado, que era aumentar a prestação de horas extraordinárias. E há também uma questão muito relevante que tem que ver com a formação, até porque grande parte desta formação que é dada é preciso continuar e o socorro que é prestado é
parte também é prestado pelos parceiros. Para terminar mesmo, Sr. Presidente, tendo em conta esta dimensão, nós tivemos aqui a Comissão de Trabalhadores que nos disse que o sistema não está falido, que o CIEM não está falido, não está obsoleto e que é preciso continuar a investir nesse sistema. E, portanto, pergunto se concordam com estas afirmações e de que forma poderemos melhorar o Serviço Integrado de Emergência Médica. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Presidente, muito obrigado pelo seu diagnóstico inicial do INEM. De facto, vê-se que é um diagnóstico que vai de muito reservado a maligno, porque de facto não está a existir uma valorização da vida humana neste governo, como também não existiu no governo anterior, mas no governo anterior nós já não tínhamos muitas esperanças, porque foi também o governo que queria alargar o prazo do aborto para mais de 3 meses, que aprovou a eutanásia, que foi responsável pela degradação do SNS nos tantos anos que esteve a governar e, portanto, daí não esperávamos que, de facto, valorizasse este socorro que o INEM deve fazer aos portugueses. Mas deste governo, de facto, estamos um pouco surpresos que não tenha atalhado logo de início esta emergência que existia, este foco cético que existia no SNS e que se chamava INEM, para o qual o Chega advertiu variadíssimas vezes, inclusivamente aqui nesta Comissão e aos próprios Ministros da Saúde em reuniões plenárias neste Parlamento. E, portanto, agora este Governo que vem é anunciar um plano, que também ainda está desconhecido, e compra de ambulâncias, mas que são ambulâncias não especializadas, são ambulâncias mais de um socorro mais generalizado. Portanto, o que eu gostava de lhe perguntar muito concretamente era sobre os recursos humanos. Arvorou aí a criação de uma profissão, queria-lhe perguntar muito frontalmente se está a falar sobre a criação dos paramédicos em Portugal. Sabemos que na Europa os países mais avançados têm esta profissão e, portanto, gostava de lhe perguntar muito frontalmente sobre isso. Depois, sobre esta refundação do INEM e no investimento. De facto, existem parâmetros internacionais e a vossa associação pugna por se pautar por estes parâmetros científicos internacionais que dão a golden standards, portanto, guidelines internacionais para o socorro. Gostava que nos dissesse aqui, muito frontalmente, quantos minutos é que estão preconizados internacionalmente para socorrer uma prioridade 1, uma P1. Quantos minutos é que está preconizado internacionalmente e qual é a realidade em Portugal? Não só a realidade atual, mas também a realidade nos últimos anos. Finalmente, sobre o planeamento e execução. Nós temos uma Ministra da Saúde que está pré-demitida, pelas suas próprias palavras, que agora revogou despachos que fez há 6 meses atrás. A Sra. Ministra da Saúde tinha entregue a tutela do INEM à Sra. Secretária de Estado e agora chamou a si essa responsabilidade pelo caso das mortes ocorridas. Mas, ao mesmo tempo, também soubemos ontem, chamou a tutela do IGAS. Ou seja, a Sra. Ministra quis ficar com o problema e quis ficar com quem está a investigar o problema e cujas conclusões põem em causa a sua própria continuação no governo. Gostava que nos dissesse, do ponto de vista da sua associação, se não existe aqui um claro conflito de interesses da Sra. Ministra estar a dirigir politicamente a entidade que dá os problemas e a inspeção que vai inspecionar e trazer conclusões, alguma luz sobre isto. E, portanto, vemos aqui não só uma desautorização da Sra. Secretária de Estado, que não é incompreensível como é que ainda se mantém em funções. Se tivesse o mínimo de coluna vertebral já se teria, obviamente, demitido, até por própria honra, mas estas duas chamadas da tutela diretamente com a Sra. Ministra não me parece que sejam muito corretas. E ficamos à espera para saber quando é que a Sra. Ministra vai ser também desautorizada pelo Primeiro-Ministro, porque não está em fase de se resolver estes problemas e, portanto, estamos só à espera quando é que o Sr. Primeiro-Ministro vai chamar a si aquilo que a Ministra da Saúde não soube resolver. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, a Iniciativa Liberal saúda a vinda da Associação Nacional de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e, feito já o diagnóstico como aqui chegamos, este desinvestimento crónico no INEM, verbas que foram desviadas para outras finalidades que não socorro e emergência médica e também a incapacidade de contratar mais técnicos de emergência pré-hospitalar, entre outros quadros do INEM. É bom recordar que 90% dos socorros
são feitos por bombeiros e pela Cruz Vermelha, técnicos de emergência médica, e quando nós falamos de ter um INEM a coordenar os recursos, é precisamente isto, é em cooperação com estas entidades de direito coletivo, entidades coletivas de direito privado, que são os bombeiros e a Cruz Vermelha, é no fundo o INEM ser capaz de articular-se bem e de conseguir chegar a todo o território português, porque de facto são os bombeiros e a Cruz Vermelha têm esta capacidade de chegar a toda a extensão territorial. E feito este diagnóstico, como aqui chegamos, e é importante que o façamos, é também importante olhar para o futuro e perceber como é que nós podemos melhorar o INEM, que é uma estrutura fundamental no pilar de acesso à saúde dos portugueses e, sobretudo, uma situação de tanta vulnerabilidade. E, portanto, os senhores levantaram aqui uma questão que para nós também é muito importante, que é a questão da formação, da criação aqui de uma carreira diferenciada, eventualmente, e a questão que eu coloco é se essa carreira diferenciada, eventualmente poderia ser uma carreira diferenciada a nível 5, ou seja, com 4 semestres, mais um semestre de estágio, e o que equivaleria basicamente à figura do paramédico, que existe em muitos outros países, ou que poderia ser o princípio da criação desta figura do paramédico, que permitiria prestar mais cuidados extra-hospitalares, porque em alguns casos, de facto, não é possível transportar o paciente para o hospital, os cuidados têm de ser prestados no momento e, para isso, naturalmente, é preciso aqui uma diferenciação acrescida. Pergunto também se a própria formação que é concedida aos bombeiros e aos técnicos de emergência médica, que são cerca de 200 horas, comparativamente com as 900 horas dos técnicos de emergência pré-hospitalar, se não deveria essa formação também ser reforçada, capacitando assim os bombeiros para prestarem aqui um auxílio acrescido. E perguntava também, até porque levantamos esta questão anteriormente com a Comissão de Trabalhadores, qual é o entendimento da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar sobre a forma como essa formação é dada. Porque se nós temos entidades do ensino superior habilitadas, capacitadas para prestar formação, e temos também entidades que acreditam essa formação, nomeadamente a A3ES, a questão que se coloca é se deve ser o INEM, no fundo, a tentar fazer tudo ou se deve parte desta formação poder ser dada em articulação com entidades do ensino superior, o que não invalida, eu acho que este ponto é importante, não invalida que depois a experiência prática, as horas de estágio não possam ser feitas, por exemplo, no CODU. Ou seja, não é porque esta formação possa ser dada no ensino superior que depois não possam ser reservadas horas, como atualmente acontece. Eu creio que são 200 horas que os técnicos de emergência pré-hospitalar têm de fazer de estágio no CODU, creio que corrijam-me se estiver enganado, se não são bem 200 horas, mas estas horas que são dadas no CODU podem perfeitamente ser articuladas com as tais instituições do ensino superior. E, finalmente, a questão, nos 45 segundos que ainda tenho, gostaria de colocar é, no fundo, qual é o entendimento da Associação para resolver aqui 2 problemas. Primeiro, a montante, que é a ativação dos meios, o CODU, que, como vimos, muitas vezes foi incapaz de responder em tempo útil às chamadas telefónicas. Isso, naturalmente, teve um impacto na ativação dos próprios meios. Nós olhamos para os centros CODU, parecem-me iguais de há 20 anos atrás, portanto, enfim, parece pouco ter mudado. Mesmo os sistemas de informação, Tetricose e toda a infraestrutura parece não ter sido propriamente atualizada, não houve o reforço de meios que seria necessário. Portanto, o que é preciso fazer a nível de CODU? E a segunda questão é, já mais ajusante, depois da ativação dos meios, o que é necessário fazer para garantir que temos meios em tempo útil, junto das pessoas, junto de quem precisa, em todo o território português, para assegurar naturalmente equidade e coesão territorial. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Marisa Matias. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo também por saudar os representantes da Associação Nacional de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e o Sr. Presidente da Associação. Tendo em conta que já algumas questões foram colocadas, queria centrar-me numa que tem a ver com a notícia que tivemos conhecimento hoje de que o Governo está a pensar pagar 100 ambulâncias dos bombeiros para reforçar o dispositivo de emergência durante o inverno. Parece-nos que não é uma grande novidade, mas queremos saber da vossa parte se trata ou não de uma grande novidade, uma vez que hoje em dia já são muitos os meios dos bombeiros e da Cruz Vermelha que são usados de forma regular para
responder à emergência médica. E, portanto, esperaríamos, obviamente, da parte do Governo da Sra. Ministra, quando fala da refundação do INEM e dos serviços de emergência, medidas muito mais concretas do que propriamente uma medida como esta, que, digamos assim, já está em grande medida no terreno. Porque não há nenhuma nota, por exemplo, no que diz respeito às carreiras, isso é para nós uma das questões mais essenciais e centrais, e era por onde se devia começar quando se fala de reestruturação do INEM, era precisamente pelas carreiras e pelas remunerações. O Sr. Presidente falou aqui disso, da necessidade de ter uma carreira comum a todas com todas as condições do ponto de vista salarial, do ponto de vista da evolução na carreira, do ponto de vista diria eu, também da formação, acrescento, mas que pudesse ser uma carreira transversal não apenas aos técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM, mas também da Cruz Vermelha e dos bombeiros. E nós entendemos que sim, que deve ser assim, que deve existir uma carreira com remunerações, qualificações e formação que seja aplicada a todos os profissionais de socorro pré-hospitalar e não apenas aos profissionais do INEM. E por isso entendemos que há aqui um duplo movimento que é necessário fazer. Por um lado, melhorar significativamente a carreira e as remunerações dos trabalhadores do INEM, nomeadamente e em particular dos seus técnicos, mas também ao mesmo tempo aplicar essa carreira e esses critérios a todos os profissionais que prestam emergência pré-hospitalar, tratam da emergência pré-hospitalar. Nós em 2022, aliás, apresentámos propostas aqui na Assembleia da República nesse sentido, e essas propostas passavam, desde logo, por equiparar as carreiras e as remunerações dos trabalhadores que garantam o socorro pré-hospitalar através de postos de emergência médica, aumentando também a sua formação. Esta proposta que nós apresentámos e que temos vindo a apresentar é uma proposta que, infelizmente, não foi aprovada e contou não apenas com os votos contra do Partido Socialista, mas também com a abstenção do Partido Social Democrata e da Iniciativa Liberal e, portanto, é nestas condições que aqui regressamos. Se pudesse desenvolver mais alguns dados sobre esta matéria, gostaríamos que pudesse fazê-lo, porque não nos parece que esteja apenas em causa aqui a mudança do nome da carreira. Tem a ver, está desde logo em causa o próprio reconhecimento da carreira e que essa carreira seja transversal a todos os profissionais que fazem este tipo de serviço. Uma última questão, muito breve. No passado, a vossa associação chamou bastante a atenção para a necessidade de ter ambulâncias com melhores equipamentos. Falavam de que, havendo ambulâncias com melhores equipamentos, se poderiam evitar muitas mortes em Portugal, e a minha pergunta é muito simples: em que ponto é que estamos a esse respeito? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada... Não está. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Moacho. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também os representantes da Associação Nacional de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Tenho duas questões muito breves, já foram também colocadas, mas eu gostaria de reforçar. A primeira tem a ver com esta proposta que a Associação defende, da criação desta carreira transversal. Se nos podem desenvolver um pouco melhor como é que se processaria, como é que poderia ser implementada, tendo em conta que a carreira dos TEPs que existe neste momento abrange um número muito reduzido de profissionais. Nós sabemos que os profissionais que prestam nos bombeiros na Cruz Vermelha são um número bastante superior, e esta carreira, pelo que percebemos, abrangeria cerca de 30 mil profissionais. Portanto, desenvolver um bocadinho mais esta ideia. A outra questão, também já foi colocada, mas também não posso deixar de referir, é o vosso entendimento, a vossa opinião sobre toda esta temática da refundação do INEM. A Ministra tem referido em várias intervenções sobre o INEM esta ideia de refundar o INEM. O próprio Grupo Parlamentar do PSD também já o referiu aqui. Continuamos sem perceber o que é que isso significa, e das duas uma, o próprio PSD também e o próprio Governo não sabe o que é que isso significa, refundar o INEM, não sabe para onde é que quer caminhar, ou então sabe e não nos diz e não explica. Em todo caso, é importante que se reforce o papel do INEM, que
que se perceba como é que o INEM pode exercer as suas funções de uma forma mais eficiente, e gostaria também de saber qual a vossa visão sobre isso. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, passávamos agora a palavra. Dr. Luís Canaria tem 24 minutos e, caso queira repartir as respostas pelos restantes colegas que o acompanham, é só indicar-me, está bem? Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, agora de uma forma mais calma e tentando responder a cada uma das questões, começando pelo Chega, a questão de chamar a responsabilidade do IGAS, Identidade Reguladora da Saúde, etc. Portanto, quando foi feito esse pedido de audição no passado, nós achamos que o caminho começa por aí mesmo. Ou seja, é importante que se saiba o histórico de tudo aquilo que foi feito em relação à emergência médica, de todas as apresentações, todas as investigações do IGAS, todas as queixas apresentadas na Procuradoria de Justiça, portanto, tudo aquilo que foi feito e que consequências teve, quantas mortes ocorreram, o que é que deu, o que é que não deu. Da nossa parte, enquanto associação, de uma forma transparente para todos, eu acho que o melhor caminho, nós achamos que o melhor caminho é esse, é que se saiba, de uma forma transversal, tudo aquilo que aconteceu. E, portanto, reforçamos novamente, ou seja, para nós é indiferente quem está à frente das pastas, é importante, e uma das sugestões que gostaríamos de vos apresentar aqui, e que parece ser uma ferramenta já usada em outras áreas da nossa sociedade, é a capacidade e a coragem de criar uma estratégia nacional de socorro e emergência. Criar uma estratégia nacional, como é feito em outras, uma recomendação ao Governo, uma resolução do Conselho de Ministros, criar uma estratégia nacional, e que nessa estratégia nacional exista a definição de eixos estratégicos ou de pontos que são identificados da formação, dos tempos de atendimento, da profissionalização, do mapa de meios, de tudo isso, e, portanto, esta estratégia nacional com estes vetores estratégicos, e que depois normalmente as estratégias nacionais têm duas figuras, têm comissões permanentes, comissões de acompanhamento ou grupos técnicos. E nas comissões, uma das coisas que apresentámos na última Comissão de Saúde, e já o apresentámos no anterior tutela, é a criação, na questão da formação e da profissionalização, uma comissão de acompanhamento à formação profissional dos técnicos. Tudo aquilo que venha a ser decidido em termos de planos, de carreiras, de profissões, porque, às vezes existe aqui esta confusão entre profissão e carreira, e que fique claro de uma vez por todas, é esse o nosso entendimento. A profissão não existe, ok? A profissão não existe. Não existindo a profissão, e a profissão que defendemos é que se crie técnico de emergência médica pré-hospitalar, a designação que se venha a consensualizar. Respondendo à questão do paramédico de uma forma muito frontal, e às vezes é esse um dos pontos que nos afasta de outras posições, de outras associações. Paramédico é um nível no estrangeiro. A profissão é técnico de emergência médica. E aquilo que nós defendemos é que a profissionalização tem que abranger os modelos e os técnicos que já existem. Portanto, tem que abranger os 30 mil, como falou, tripulantes de ambulância de socorro. E aqui o nosso vice-presidente falou aqui há uns tempos num fórum e fez uma apresentação muito interessante sobre outros modelos, neste caso o modelo suíço, que tinha cerca de 900 horas de formação em 1957. Portanto, em 1957 havia 900 horas de formação na Suíça, hoje ronda às 4.000, 4.500. Não percebemos, por exemplo, porque é que o modelo, a formação de TAS, foi a única formação que eu conheça que teve horas retiradas, que o número de horas baixou na última revisão da formação de TAS. Foi-lhe retirada a componente de estágio. Okay? Isto não faz qualquer sentido. A nossa suspeita tem a ver também com, às vezes, algum conflito de classes, e aqui a questão dos técnicos de emergência pré-hospitalar tem tido algumas questões com a ordem dos enfermeiros, as providências cautelares e tudo isso. Mas sabemos que o facto de muitos responsáveis da formação do INEM, que tutela e, de certa forma,
coloca como refém a formação atual do TAS, acaba por não deixar que o modelo cresça e não deixar que as coisas evoluam. Então, aquilo que tem que ser feito ao abrigo desta estratégia é que a profissão seja criada e que abranja os atuais TAS e os técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM, cuja formação ronda às 900 horas, mas que poderá facilmente crescer para as 1.500, ser um técnico, um CETESP, um técnico profissional que tenha uma correspondência daquilo que é os níveis de formação profissional. Dado assim em escolas de saúde, em universidades, em parceria com escolas profissionais, de uma forma isenta, e aí discordamos de uma forma frontal em relação à Comissão de Trabalhadores, que diz que o INEM tem capacidade de formação. Tem, muito reduzida, e o facto é esse, ou seja, nós não podemos ter o INEM a formar as Forças Armadas e a GNR, etc., em modelos CIV, em enfermeiros desses ramos, e depois não ter capacidade de determinar a formação TEP. Que fique bem claro para as forças políticas desta Casa. A nossa formação é a única que tem validação da Ordem dos Médicos e cujos protocolos de atuação têm validação da Ordem dos Médicos. E é nesta forma que nós queremos e devemos continuar. Mais formação para os técnicos que já andam na rua, mas sempre com uma supervisão médica, porque o modelo, neste caso, ainda é um modelo médico e que assim se mantenha, para que as coisas se mantenham com qualidade. Bom, tentando responder aqui rapidamente ao exemplo que deu da úlcera de pressão e respondendo também aqui à senhora deputada do PS, a crise já existe há bastante tempo. A visibilidade da crise é que é atual. Nós, pelos meios de comunicação social, de vez em quando, lembramos-nos que existem conflitos, guerras noutras partes do mundo, mas aqueles países estão sempre em guerra e a gente de vez em quando vê umas notícias daquele conflito. E é o que está a acontecer agora. E é a altura, perdoem-nos que aproveitemos esse embalo que não é pelos melhores motivos que temos estas aparições todas, mas eu acho que, e a nossa associação acha que realmente, se não houver um consenso em relação às forças políticas do socorro e da emergência, se não conseguirem um entendimento para uma estratégia nacional entre forças políticas, garantidamente terá que haver mais pessoas a ser demitidas. E isso é um desafio que vos lançamos para que haja um consenso em relação a esta estratégia nacional. Em relação à falta de recursos, a nossa associação defende o seguinte: faltam recursos no INEM, faltam técnicos no INEM, faltam enfermeiros, faltam médicos, é facto. Os meios de intervenção do INEM só fazem os tais 10% que vocês já ouviram várias vezes. Isto tem que ficar claro. Então, nós defendemos que realmente, quando for possível reforçar com mais 200 ou mais 400, ou colocar os técnicos que estão em falta, que o INEM fica robustecido para fazer aqueles 10% sem recurso a horas extraordinárias e, eventualmente, colocar mais um ou outro meio que não conseguiu abrir. Recordamos-vos uma Comissão Parlamentar de Saúde em 2015. O anterior Conselho Diretivo do INEM, Sr. Presidente, anunciava numa Comissão de Saúde que 2015 seria o ano da maior abertura de meios em Portugal. Convido-vos a ver esses documentos e vejam dos meios que ele identificou que iriam abrir em 2015, quantos continuam por abrir quase 9 anos depois. Existem cerca de 19 mil, também já foi aqui falado, de pessoas que ficam sem apoio medicalizado, os tais P1s. Ou seja, são chamadas que foram triadas como uma gravidade máxima e que não têm o apoio devido de uma viatura médica ou, em alternativa, um meio CIV, portanto, viatura com médico e enfermeiro ou uma ambulância com enfermeiro e TEP. Isto é o que acontece atualmente. O Sr. Deputado Chega perguntou-me o que é que dizem as guidelines. Em ambiente cidade, os 8 minutos,
em ambiente rural até 15 minutos. E aqui vamos fazer uma reflexão. Falou-se muito sobre os tempos de atendimento de chamadas, que os tempos de atendimento de chamadas foram regularizados, normalizados, baixaram para X segundos. Quase todos os dias ouvíamos essa informação. E os outros tempos? E quanto tempo demorou a ambulância a ser acionada? Quanto tempo demorou a viatura médica a sair? Quanto tempo demorou o meio a chegar? Quanto tempo teve no local? Quanto tempo demorou até ao hospital? Nós defendemos já no anterior tutela, no anterior Conselho Diretivo e neste também, só reunimos ainda com a Sra. Secretária de Estado, a partir do momento em que foi conhecida a transição da pasta ou a assunção da pasta, reenviámos a documentação que já tínhamos enviado à Sra. Secretária de Estado e pedimos uma audiência que até à data ainda não foi possível. Mas dizer que existem países e cidades mais ousadas. Existem projetos que podem consultar na internet, que são as cidades dos 4 minutos, que são projetos em que o socorro ao cidadão tem uma métrica para chegar até 4 minutos. Nós estamos muito longe desta realidade. Nossa associação, enquanto técnicos, defende que a base do socorro à população é uma base de técnicos de proximidade. E atualmente a profissão não existe e a ser criada podem existir carreiras. As carreiras dependem das instituições que contratam os profissionais. A carreira de enfermeiro ou de médico no INEM é diferente da carreira num hospital público ou privado, ou numa companhia de seguros. Portanto, carreiras diz respeito à entidade que contrata o profissional. No nosso caso, a representatividade tem andado um pouco dispersa. A Comissão de Trabalhadores diz que só ela é que representa todos os trabalhadores do INEM, outras associações, o sindicato diz que só eles é que representam os profissionais do INEM, existem sindicatos da função pública, portanto, existe aqui também uma questão de representatividade e que politicamente, a ser criada a profissão, de imediato, podem ser definidas regras de acesso à profissão e as estruturas de associações profissionais ou câmaras profissionais que regulem o trabalho daquela ordem. Nós já ouvimos aqui várias pessoas falarem de que os TEPs são profissionais de saúde. Facto, está no decreto-lei. Mas depois todos os profissionais de saúde, aqueles que não têm ordens profissionais, estão inscritos na ACSS. A sua cédula profissional é emitida na ACSS. Um TEP não tem cédula profissional, tem um cartão de funcionário. Um TAS tem um cartão de uma formação, não tem uma cédula profissional. Então, se os TEPs são profissionais de saúde, as suas cédulas profissionais também deveriam ser emitidas. E se na refundação do INEM, se optar por uma situação de que o INEM fica mais regulador e mais coordenador, recordo-vos que 90% do serviço já é feito pelos bombeiros e pela Cruz Vermelha. Andando aqui um bocadinho nos temas, da Iniciativa Liberal, falou-nos dos... Eu vou saltando aqui alguns temas, ajuda-me também aqui. Em relação aos níveis, penso que já respondemos, ou seja, evoluir para paramédico parece-nos uma solução que vai ser a evolução natural. Mas é uma evolução. Porque se formos corretos e honestos, e devemos de o ser, se agora nos sentarmos com um consenso de definir um programa e esse programa ir para uma faculdade, se calhar daqui por 3, 4, 5 anos é que temos os primeiros formados. E vamos ter uma capacidade, de uma forma exagerada, de 200, 300 pessoas e já sendo bem generoso. Então, temos que ter um modelo de transição que dê mais formação aos atuais tripulantes de ambulância de socorro, que seja um modelo de curta duração, que se assemelhe dos estándares internacionais das 350 horas e que possa fazer mais alguma coisa. Linkar diretamente com o que a senhora deputada do Bloco de Esquerda falou em relação aos equipamentos, é de uma forma muito simples. O INEM, nos 10% dos seus meios, nas ambulâncias de emergência médica do INEM, colocou
equipamentos de monitorização cardíaca, transmissão, etc. Basta transpor a diretiva europeia, a norma europeia, que legisla o que é uma ambulância de socorro, que tem de ter capacidade com monitor de multiparâmetros, com transmissão de dados, etc, etc, etc. Em alguns países, se a pessoa tiver uma alteração no eletrocardiograma que seja necessário enviar para uma unidade especializada, as famosas vias verdes coronárias, em alguns países a referenciação é feita pela geolocalização do aparelho que fez o exame. É validado pelo médico e automaticamente sabe-se onde está a fazer aquele exame, vai para Santa Maria, vai para Coimbra, vai para o Hospital do Porto, seja do que for. Portanto, aqui também nós defendemos que a tecnologia existe para nos facilitar a vida. Se os meios saíram, se não saíram, quando é que saíram, portanto, existe aqui todo um conjunto de coisas que podem e devem ser feitas. Mas só estamos ainda nos 10%, ou seja, estes equipamentos só existem ainda nos 10%. Todas as ambulâncias dos bombeiros e da Cruz Vermelha poderão ter, uma minoria, equipamentos idênticos aos das ambulâncias do INEM, mas como não estão integrados nem ligados, e às vezes até são os mesmos aparelhos, mas assumimos é uma minoria, porque só assim é possível termos melhores cuidados à população. Depois, é importante explicar aqui uma coisa que é a seguinte. Em relação ao que nos perguntaram do reforço das 100 ambulâncias, parece-nos um reforço sazonal, como existe no verão, nos picos de gripe, etc. Portanto, já aconteceu no passado. E aqui é importante dizer uma coisa que é, o sistema não pode parar. Portanto, tudo aquilo que tenha que ser feito e revisto tem que ser feito por fases. Então, neste momento, nós temos uma dificuldade em ter meios e o INEM recorre muitas das vezes aos parceiros para fazer esse serviço. Ok? Depois há aqui uma outra situação que tem a ver com a referenciação hospitalar. Daquilo que nós podemos avaliar, a referenciação hospitalar é uma competência que atualmente está na direção executiva do SNS. Então, constrangimentos hospitalares são reportados e definidos ao nível da direção executiva. E o que acontece é que esta informação muitas vezes chega dos hospitais diretamente ao INEM. E vocês já ouviram vários responsáveis das estruturas do INEM, dos bombeiros, principalmente dos bombeiros, a dizer que se perde imenso tempo a passar dados para onde é que levamos a vítima, para onde é que levamos a grávida, etc, etc, etc. Existem dois problemas neste momento que urgem ser resolvidos. Primeiro, quando a chamada é dada, portanto, quando o serviço é dado, há uma previsão, ou seja, as pessoas saem, as equipas saem para uma determinada situação. Então, se é uma criança que eu vou socorrer numa escola e que eu tenho a pediatria daquela zona geográfica fechada, então é dizer logo à tripulação que, não havendo uma recusa ou não havendo um pedido de apoio diferenciado, que aquele serviço segue de imediato para o hospital de destino e não andar aqui a perder ainda mais tempo à espera que o INEM consiga encontrar uma vaga. No caso das grávidas, a situação foi mais gritante ainda. Segundo. De uma vez por todas é necessário separarmos o que é socorro do que é transporte secundário. Eu vou repetir. É preciso que a gente separe o que é socorro do que é transporte secundário. O socorro, os meios de socorro dos bombeiros e do INEM podem e devem transportar a pessoa ao sítio mais adequado, mas muitas das vezes é preferível que esta vítima vá a um serviço de urgência básico, por proximidade, e que nesse serviço de urgência básico se decida se há condições de continuar o transporte, se é preciso um enfermeiro ou um médico para acompanhar, se é necessário vir uma VMER, uma viatura médica, ao encontro daquela equipe e reforçar. E aqui o que é que nós ganhamos? Ganhamos que os postos de emergência médica levam esta vítima para o SUB, ou Serviço de Urgência Básico, e dali ela possa ser transportada por um outro meio para ser feita uma transferência.
Senão o que temos é, temos ambulâncias de socorro que estão a fazer transportes muito demorados. Só que isto é a nossa associação com a visão dos técnicos e dos inputs que nos chegam todos os dias. Todos os dias. E não havendo esta profissão e não havendo esta auscultação, corre-se o risco de o assunto sair, morrer e cair no esquecimento. Portanto, já respondemos, portanto, em relação à formação no INEM, defendemos que a formação deve ser externalizada. E aqui, em relação ao transporte secundário, não nos choca de todo que possa haver, inclusive, um complemento em relação ao setor privado, que já o existe, porque muitas das vezes aquilo que temos é ambulâncias de socorro a fazer transportes. A norma europeia também já falamos, deixem-me só ver. A questão do mapa, dos meios. As ambulâncias CIV e as ambulâncias CIV e os veículos VMER estão muitas das vezes distantes daquilo que é o socorro, daquilo que é a ocorrência. Então, com técnicos mais capacitados, nós conseguimos prestar o melhor socorro. E depois também resolver já uma situação que às vezes parece que é mito. A carreira especial da função pública, TEP, Técnico de Emergência Pré-Hospitalar, ela é da função pública, ela não é exclusiva do INEM. Hoje, se for decidido, um Serviço Municipal de Proteção Civil pode criar uma vaga para Técnico de Emergência Pré-Hospitalar. Um corpo de bombeiros que esteja na dependência do município pode ter vagas de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar. Nas Forças Armadas, na GNR, nas escolas secundárias, nós podemos ter uma rede, como lá fora se chama, de First Responders, que tenha esta formação e esta carreira por base. Então, para que depois ganhemos tempo de criar a profissão e de estendê-la aos 30 mil que falaram em relação aos TAS que já existem. Sabemos que a criação da profissão foi proposta em 2018, na altura, depois, o anterior sindicato não acompanhou e desistiu e ficou só no INEM. Sabemos que o socorro, neste momento, é disperso, é assimétrico, não tem auditoria. Outra das propostas estruturantes é a criação da comissão de acompanhamento e da formação, ser feita de uma forma transversal e com representantes. Nós defendemos que estes representantes sejam das faculdades, da Ordem dos Médicos, do próprio INEM, da nossa associação profissional, dos bombeiros, da Cruz Vermelha, para que juntos vão auditando, como é feito noutros países, sobre a formação e como é que ela está a ser dada. E aqui olhamos para outras realidades e outros países, desde centros de simulação, desde estágios de integração. Existe um conjunto desde novas tecnologias de transmissão de dados. A nossa associação apoiou a realização de teses de mestrado do Instituto Politécnico de Setúbal, que tinham um sistema de transmissão de dados ao nível do cidadão, dos postos dos bombeiros e dos hospitais. Um sistema que poderia funcionar como transmissão de dados desde o cidadão para as ambulâncias e para os próprios hospitais. Porque, na verdade, todos nós, e já o dissemos em anteriores fóruns, todos nós gostamos muito de ver a Anatomia de Grey e o Chicago Med, em que as pessoas estão nos hospitais e correm com as suas mochilas para a placa do helicóptero ou para a ambulância, e então temos aqui uma racionalização de meios. Em relação às CIVs, ainda dizer uma coisa, o projeto CIV e os projetos de VMER, as VMERs são protocolos do INEM com os hospitais. A responsabilidade das escalas é dos hospitais. No caso das CIVs, já começa a existir um modelo híbrido com enfermeiros do próprio INEM. Agora, isto gera aqui constrangimentos. Pergunto eu, ainda recentemente aconteceu, o ano passado também, viaturas médicas inoperacionais. Porquê é que não é resolvida aquela situação, desviado um médico ou um enfermeiro que esteja em falta? Normalmente é médico. Concordamos que as carreiras têm que ser mais aliciantes, mas aqui a questão é resolver os inoperacionais. Porque se calhar mais vale, quando tivemos o constrangimento dos helicópteros em Évora, portanto não haver helicóptero à noite, o INEM anunciou, ainda no passado, de que tinha lá uma viatura médica.
mas que nós saibamos, uma viatura médica não faz transporte e o helicóptero transporta. Portanto, estas respostas às vezes carecem de não ser corretas. E, portanto, diz? E, na verdade, também aqui, bem lembrado pelo nosso vice-presidente, os helicópteros fazem cerca de 1% da emergência pré-hospitalar. E mais, também aqui, muitas das vezes, as CIVs, as ambulâncias CIV, estão a fazer transferências de hospitais de Beja para Lisboa e afins, e os helicópteros também estão a fazer transferências. Portanto, e estamos a desguarnecer a questão da emergência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que... Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós é que lhe agradecemos. E agora passamos para... Se depois o Sr. Vice-Presidente quiser dar algumas palavras, estará. Muito bem. Muito bem, ainda tem uma ronda final. Passo já então para a segunda ronda. A palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Isabel Fernandes. 1 minuto. Obrigada, Sra. Presidente. Hoje, sob a liderança deste Governo, estamos empenhados realmente em refundar o INEM à luz daqueles que são os desafios do presente e do futuro. Estamos totalmente de acordo com aquilo que disse, os problemas sempre existiram, não tinham era a visibilidade mediática que agora tiveram. Só com este Governo o INEM teve a atenção devida. Ao contrário do que foi feito até agora, este Ministério não se limitou a empurrar os problemas para debaixo do tapete. E não nos parece, nem aos portugueses, que a Sra. Ministra esteja mais preocupada em preservar o lugar dela do que em resolver verdadeiramente os problemas das pessoas. E isso é o que nos importa. O PSD e o CDS já apresentaram então uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado com o objetivo de garantir que existem mais recursos à disposição do INEM. E pergunto, gostaria de ouvir de vós, porque nós somos partidos políticos e de facto não somos isentos e fazemos política, mas gostaria de ouvir de vós como percebem o trabalho e as medidas que estão a ser implementadas por este Governo e se este é o caminho que deve ser trilhado, se é por aqui o caminho que deve ser feito. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PS, Sra. Deputada Sofia Andrade. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer à Associação dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar por todas as informações que nos deram. E dizer desde já que, enfim, o PSD tem esta arte e engenho de agora fazer um discurso muito elogioso ao INEM e ao trabalho da Sra. Ministra, mas o que é certo é que a realidade fala por si e a irresponsabilidade, a inoperância, o descrédito que tem sido atribuído a este Governo em face da não tomada de decisões para melhorar as condições no INEM, falam por si e, portanto, estes discursos elogiosos caem por terra. Mas importa aqui relembrar que nós temos focado muito a nossa discussão do INEM e, de facto, o INEM é importante, mas os recursos alocados ao INEM prestam socorro a cerca de 10% e, portanto, temos aqui 80% da população que é socorrida pelos bombeiros. Já nos disse também que o INEM, quando não tem meios, socorre-se desses parceiros. Apesar de ser importante este reforço da aquisição de viaturas que vai ser dado aos bombeiros, importa aqui também relembrar que já no passado, em 2023, houve uma resolução do Conselho de Ministros para a aquisição de mais de 312 viaturas para o INEM e dessa resolução nós não lhe conhecemos a solução nenhuma, não sabemos o que é que vai daí acontecer, porque é que este processo parou, porque é que não foi continuado. E já agora, quando falou da questão da direção executiva dos constrangimentos na passagem de informação, isto leva-nos também a uma medida que foi apresentada pelo Governo neste plano de contingência, precisamente para rever esta questão dos fluxos de passagem de informação. E, portanto, pergunto também que opinião tem, que nos podem prestar relativamente a este plano de contingência que foi apresentado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Presidente, muito obrigado por essa orientação para um objetivo futuro da criação dos paramédicos em Portugal e muito obrigado também pela resposta que deu com base na ciência do que é o Golden Standard na emergência e, de facto, referiu que seriam 8 minutos em contexto urbano e 15 minutos em contexto rural. Eu não referiu qual era a sua fonte, mas a fonte que eu tinha era o Colégio Americano de Cirurgiões, que diz ainda um pouco menos, diz 7 minutos em contexto urbano e 14 minutos em contexto rural. Mas
com uma grande diferença. É que o minuto zero não pode ser o minuto do empenhamento do meio. O minuto zero tem que ser o minuto em que a pessoa pegou no telefone e ligou para o 112, que é assim que funciona nos Estados Unidos, quando se liga o 911, o minuto zero é quando a pessoa pega no telefone, não é quando o meio é empenhado. E aí, se nós formos ver, mesmo utilizando os standards, os standards, posso dizer, que são usados em Portugal, que são 15 minutos para P1 em contexto urbano e 30 minutos em contexto rural, mesmo assim, se formos ao relatório do INEM, nós vemos que mesmo com 15 minutos em urbano, desde o ano 2020, neste gráfico, nós temos respostas de apenas de 60%. Ou seja, com o dobro do tempo que o INEM consigna, com o minuto zero só a partir da altura em que é empenhado o meio. Mesmo assim, nós não conseguimos responder a mais de 60% de chamadas em prioridade P1. O que quer dizer que qualquer um destes senhores deputados esteja aqui agora, se algum de nós tiver uma paragem cardiorrespiratória e ligar para o INEM, não vamos ser socorridos nem em 7, nem em 8 minutos. Vamos ser socorridos, com muita sorte, em 15 ou em mais minutos. É isto que está a acontecer em Portugal e é isto que tem que ser denunciado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de agradecer, e faço não por cortesia ao protocolo, mas agradecer penhoradamente os contributos muito úteis da ANTEP. Acho que podemos tirar daqui lições e ilações, e uma das quais é sobre a formação, ou a capacidade ou incapacidade do INEM de assegurar qualidade de formação. Ainda em setembro de 2024, este ano, houve uma notícia de que houve exames desaparecidos no INEM em que todos tiraram 20. E isto, infelizmente, é um retrato daquilo que é a incapacidade do INEM de assegurar uma boa formação. Nós subscrevemos a ideia precisamente de externalizar para instituições de ensino superior. É das poucas coisas que ainda temos boas em Portugal, das quais nos podemos orgulhar, são as instituições de ensino superior e, portanto, faz todo sentido colaborar com essas instituições. De resto, e também, naturalmente, melhorar a formação, permitindo aos atuais TEP e aos TEM que progridam para uma formação mais avançada e, em paralelo, criar a figura do paramédico. Subscrevemos essa posição, faremos para que seja implementada. Finalmente, é muito importante também recordar que cerca de 19 mil doentes urgentes, P1s, não tiveram atendimento no ano passado e foram apenas transportados para o hospital, numa lógica scoop and run, quando era possível, se houvesse mais formação, prestar alguns cuidados no local e provavelmente salvar vidas. E isso passa também por uma maior formação, precisamente, para que seja possível prestar esses cuidados pré-hospitalares e salvar mais vidas. Muito obrigado, uma vez mais, pela vossa presença. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, para concluir, Sr. Presidente e restantes membros, 5 minutos de intervenção. 5 minutos. Ok. Aproveitar bem aqui os 5 minutos. Em relação à questão das políticas que nos perguntaram. Portanto, o que registramos com agrado é que neste início de governo, em rácio, já fomos recebidos mais vezes, quer pela tutela, quer pelo INEM, em número muito superior do que desde que tomámos posse em 2021. Portanto, isto é facto. Okay? Portanto, em relação a isso, acho que é o que há a dizer, já reforçámos, desde que saiam medidas concretas que sejam consensuais e que resolvam o problema, em relação a isso, é o que temos a registar. Em relação à formação dos 80%, que o Sr. Deputado do PS também falou, falar aqui de uma situação importante que é uma entidade que não pode ficar esquecida, que é a Escola Nacional de Bombeiros. Nós temos que ver que se 80% dos serviços são feitos pelos bombeiros, existe uma estrutura, assim como a Cruz Vermelha tem a Escola da Cruz Vermelha, portanto existem especificidades que não podem ser esquecidas de entidades que já são existentes. No caso da Cruz Vermelha tem uma vantagem, porque já tem escola, já tem universidade, portanto já tem toda uma escola feita. Nos bombeiros acontece que não existe ainda essa capacidade académica, por assim dizer, só em parceria, mas a formação do pré-hospitalar nos bombeiros também tem especificidades, assim como o INEM também as tem. Okay? Portanto, nós sabemos é que o INEM, desde o início, não forma nem enfermeiros, nem psicólogos, nem farmacêuticos, nem médicos, portanto, e teima que tem que formar os técnicos, portanto, esse é um assunto que tem que passar para fora do INEM. Em relação à pergunta que nos fez do fluxo de informação da Direção Executiva, a Direção Executiva é uma estrutura relativamente recente e que também
está aqui um pouco a correr atrás de uma direção, portanto, uma coisa que não existia, portanto, mudou há pouco tempo. Aquilo que nos importa é, não deve ser o INEM a ser o receptor do input de um constrangimento hospitalar, deve haver uma decisão mais alta, porque para nós técnicos isso pode melhorar o sítio para onde vamos e evitar chamadas e que o socorro se faça de uma forma muito mais rápida. Dos Golden Standards, ali respondendo ao Sr. Deputado do Chega, existem várias escolas e por um minuto há situações que são diferentes. Falei também das cidades dos 4 minutos, portanto existem outros referenciais, todos eles são mais baixos do que aquilo que são os tempos que o nosso sistema todo, não é só o INEM, portanto o nosso sistema integrado de emergência médica consegue cumprir. Defendemos há muito tempo as centrais integradas de emergência. Há uns dias falávamos de coisas históricas e parece-nos quase ridículo como é que, décadas de 80, 90, das centrais 112, havia um telefone laranja, os mais antigos ir-se-ão lembrar, quem nos assistir, que tocavam automaticamente nas centrais dos bombeiros e que eram uma linha direta para as centrais 112. Isto existia para ativar as ambulâncias, que na altura não existia sequer INEM ainda. Portanto, não nos parece correto é que, com toda a tecnologia hoje em dia, de que o encaminhamento de chamadas, se há um constrangimento pontual no atendimento, que essa chamada não seja redirecionada para uma central regional, ou em alguns casos, não podemos esquecer aqui a importância dos municípios, porque se tivermos presidentes de Câmara que queiram montar o que está na lei com as suas centrais municipais de operações de socorro, que congreguem lá a Proteção Civil, Bombeiros, INEM, a GNR, etc., conseguem fazê-lo e conseguem dar uma resposta de muito maior proximidade. Era isto aqui. Em relação à formação e ao exemplo que deu do desaparecimento dos testes, foi numa formação de enfermeiros, desapareceram, alguns tiveram 20, portanto é uma daquelas coisas que a formação no INEM parece que não é obrigatória, ou na administração pública, ter certificações de GERT, etc, etc, etc. Falámos dos estándares internacionais, basta que nos sentemos à mesa, as ordens, as associações, para resolver as questões técnicas, depois de que os senhores nos resolvam os pontapés de saída das resoluções políticas, para que a gente depois possa sentar à mesa e, tecnicamente, arranjar estes consensos. É facto de que há vários modelos que funcionam e que, se forem adaptados à nossa realidade portuguesa, o cidadão sai muito mais reforçado. Há corpos de bombeiros que já inovaram e que vê os seus meios de resposta às populações não reconhecidos pelos anteriores governos e, neste caso, pelo anterior e o atual ainda, o Conselho Diretivo do INEM. Motas de emergência que são criadas nos bombeiros, que podem ser um socorro de proximidade, mas que depois acabam por não estar contempladas. Da mesma forma que serviços de urgência básico, que têm 2 médicos e 2 enfermeiros, só porque não têm o técnico de raio-x ou porque não têm a ambulância CIV, não aparecem no mapa do INEM e acontecem mortes trágicas às vezes, que a 200 metros do centro de saúde as pessoas acabam por falecer e porque não havia a referenciação, veio uma viatura médica fazer não sei quantos quilómetros. Portanto, são estas situações que têm que ser usadas, porque senão a gente pergunta. E, para terminar, nós, enquanto técnicos, precisamos de mais formação, peço-lhe só mais 30 segundinhos, nós, enquanto técnicos, reconhecemos a nossa necessidade de ter mais formação, quer ao nível dos tripulantes da ambulância de socorro, quer ao nível dos TEPs, quer também para evoluir para uma situação de um técnico superior, de um técnico paramédico. Já enviámos referenciais de formação à tutela e ao Conselho Diretivo do INEM. Mas também reconhecemos uma coisa, e nesta questão das urgências e das emergências, parece-nos que os serviços de urgência básico parecem sempre esquecidos. O que está na lei é que num serviço de urgência básico tem que estar em permanência um médico com a competência de urgência e emergência. Os serviços de urgência básico deviam ser viaturas médicas estacionadas, por assim dizer, e aumentar este reforço da rede. E só desta forma, e o que acontece é que o INEM é a porta de entrada muitas das vezes para o centro de saúde. Nós defendemos que
Se o técnico for rapidamente ao local ou à casa da pessoa, despistar o que é emergente ou não, pode fazer a ponte para que depois lá tenha que ir um enfermeiro fazer uma medicação, uma terapêutica ou uma teleconsulta, mas para que essa pessoa não vá sobrecarregar as urgências. Porque isso é que tem que ficar aqui claro, que é nós técnicos, com a nossa visão de terreno, conseguimos chegar à conclusão de que verdadeiramente as urgências são sobrecarregadas e só retirando algum serviço das urgências é que as coisas vão efetivamente ser otimizadas e melhoradas. Meus companheiros, Senhor Presidente e a todos todos os elementos que representam aqui a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, em nome da Comissão, obrigada pela serenidade nas respostas, obrigada pela partilha, pelas respostas francas e diretas. Em nome da Comissão de Saúde, espero que sintam que esta audição foi útil e desejar-vos a continuação de um bom trabalho. Temos aqui operacionais que andam no dia-a-dia e que sentem aquilo que aqui hoje nos foi transmitido e partilhado. Obrigada pelo vosso trabalho. Esperamos também, no final do dia, estar à altura das expectativas que hoje aqui colocaram em nós. Muito obrigada.